Olá, tá tudo bem? Hoje eu me animei de contar um pedaço aqui do meu testemunho. Se não der para contar tudo, eu faço uma segunda parte, tá bom? Então você está no canal Val Marendazzi, de pequenos conteúdos. Se você gostar, se inscreve, dá seu like e comenta aí o que você gostou e o que você não gostou. Então eu sempre começo mesmo com o versículo que eu amo de paixão e vou ler aqui em 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, gente, já falei, né? Eu nasci num lar evangélico, bem pobre, mas minha família não passava necessidade de nada. É a vantagem de ser membro de uma igreja de verdade. Então, a Igreja Batista, onde meus pais se casaram e tiveram 6 filhos. Um morreu com 4 anos de idade, picado de escorpião, e ele pensou que era uma lagartixa e minha mãe não foi ver o que que era. Ele disse: é uma lagartixa, uma lagartixa. E aí pisou em cima para matar e o escorpião picou nele, então ele morreu. Então a igreja ajudava, né, com roupas, com sapato, com cesta básica, e minha família sempre foi firme de uma igreja só, e eu tive a base ali, né, que eles ensinam muito sobre aprender a Bíblia. E eu olhava o bom testemunho da esposa do pastor, que era uma missionária americana. Ela levava as crianças pobres para a casa dela, ensinava etiqueta social, boas maneiras, e canto infantil, coral, teatro. Foi uma infância muito boa, graças a Deus. Mas o que aconteceu ali? Eu, com 7 anos, eu me batizei e falei que para Jesus que quando eu crescesse eu ia ser missionária. Eu era muito apaixonada por missões, de ver o exemplo da família do pastor, e eu era assim muito apaixonada por evangelismo também. Mas sempre tenho mais um porém. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe, que me chamava de macaquinha, ganhei o apelido de carinha de mico por ser muito miudinha. E, e minha mãe um dia falou: você nunca vai casar, você é feinha, não sei o que, essas coisas assim, esses elogios que a mãe nunca deveria fazer para filho. E tinha uma amiga que tinha sido pianista da igreja. Ela largou o evangelho e foi para o espiritismo e me convidou para a reunião. Então, escondido da igreja e da família, eu fui lá no centro espírita e fiz aquelas coisas todas. E era uma reunião que não podia assim estar de braços cruzados, tinha que tirar os sapatos na porta, senão a entidade não vinha. Eu não lembro mais os termos exatos aqui. Então não baixava. E daí quando chegou lá, eu pedi, quando chegou a entidade lá, eu pedi que eu não queria ficar solteirona, eu queria casar. Eu não era apaixonada por ninguém, gente. Eu tinha 14 anos, só queria saber de evangelismo, ficava o dia inteiro na igreja. Eu ia às 7 da manhã para oração em jejum, ficava para a escola dominical e depois ia fazer evangelismo nos hospitais, ia dar folheto e voltava para o culto da noite. Então, 18 horas tinha a união de mocidade e, e ficava já para o culto da noite. Aquilo era a minha paixão, era a minha vida. Não era assim, obrigado por família, não. Eu não queria perder nada, reunião nenhuma, que eram todas muito boas mesmo. Tinha intercâmbio de jovens com outros lugares, mas o fato é que depois que eu tive essa outra experiência espiritual ali, minha vida foi ladeira abaixo. Então eu passei a ter apagão de memória, passei a ter crises de asma, eu passei a ser triste, eu passei a ter, como se diz, pesadelos. Eu acordava, parecia que tinha uma mão me enforcando.
Sempre parecia que tinha a mão me enforcando e era uma coisa assim muito depressiva. Eu não tinha mais alegria, não tinha mais vontade de nada, nem de ir para um canto, nem de ir para o outro. Então foi uma coisa assim bem pesada. Depois eu conheci o meu primeiro companheiro, onde eu tive um filho, e ali ele disse que era homossexual, que ele queria uma esposa para a família dele não perceber, não saber. Então teve a separação, aí eu fiquei firme, estava excluída da igreja por causa dessa birutice minha, meus devaneios, minhas faltas de juízo, e daí voltei para a igreja, mas também já não era mais a mesma coisa, porque aí minhas amigas já estavam casadas, com um lar bem estruturado, e eu não. E eu era assim. Então, quando o pai do meu filho falou que gostava de homem, que colocava bens no meu nome, mas aí eu também não quis, um casamento de fachada eu não quis, e daí veio outras doenças, veio a tuberculose, que de tristeza eu não comia mais, fiquei tuberculosa, quase morri. Então, nesse tempo aí que eu estava muito magra, muito amarela, quase morri de tuberculose, porque demorou a ter o diagnóstico da tuberculose. Os médicos diziam que era um osso cicatrizado errado nas costas e eu ia fazer fisioterapia. E fui piorando, piorando, até que quase um ano depois, quando eu já estava bem magra e tinha febre só de tarde, 5 da tarde, 6 da tarde. Então, eu tive o diagnóstico da tuberculose, também tive um apagão de memória, que eu fiquei internado uns 15 dias numa clínica de repouso. Aí é que acabou minha reputação de vez. Aí eu era mesmo um zero à esquerda, amigo do seu coisa nenhuma, porque eu não tinha a menor credibilidade no que eu falava, no que dava testemunho. Então, eu estava muito feliz quando os médicos disseram que não tinha mais jeito para mim. Isso foi mais de 30 anos atrás, gente. Mais de 30, uns 35, quase 40 anos atrás, a tuberculose ainda matava assim. Tinha que levar muito a sério o tratamento. E daí teve o pai do meu filho que pegou AIDS, morreu, foi uma morte muito triste. O meu filho até então não sabia que o pai era homossexual, era policial, e nas horas vagas ele fazia programas e queria uma esposa para tapar o sol com a peneira perante a família. Aí um dia eu falei para ele, eu vou para a igreja, você quer ir comigo? E ele disse, vai com Deus, porque comigo você nunca vai. Eu gosto da vida que tenho. E até que um dia ele ficou internado muito grave, e naquela época a AIDS também nem existia coquetel ainda. E quando meu filho descobriu que por que eu não fiquei com o pai dele, então ele mergulhou nas drogas. Já tinha 13 anos de idade quando ele descobriu. Falaram para ele, né, que o pai morreu de AIDS, e porque até então ele também não sabia que o pai tinha AIDS, e da vida particular do pai dele, ele não sabia. E daí, gente, uma tia que já estava convertida, ela foi orar por mim, expulsou toda a obra do mal, e também nem a igreja nem a família sabia dos meus pactos espirituais paralelos com a fé cristã. Então, ali era uma vida assim bem difícil, de muitos pesadelos, de muitas crises de asma, aquela formiguinha elétrica que cantava em coral e ia para o evangelismo, e sobe morro e desce morro, e faz e acontece, foi se acabando.
foi se acabando, aquela energia toda, aqueles bons pensamentos, e vou crescer, vou ser missionária, vou falar 5 idiomas, enfim. Essas coisas assim que a depressão vai acabando com a gente, vai vindo fundo de poço ali. Então foi isso aí que aconteceu, eu tive uma vida paralela. Então quando o namorado do pai do meu filho ficava me afrontando, me humilhando, que você é miudinha, você é magrela, você é isso, você é aquilo, e ele era muito lindo, muito alto, pernão, e ficavam me humilhando, que eu era muito magrinha, que eu era isso, que eu era aquilo, e justamente era a minha ferida, porque dentro de casa me diziam isso, que você é feinha, você é a macaquinha da casa, a carinha de mico. E depois vem o namorado do pai do meu filho falando as mesmas coisas, e ele nem sabia que a dor da minha alma era aquilo ali, de eu ser tão miudinha, tão insignificante aos olhos das pessoas, era toda a dor da alma que eu tinha. Então, as esquisitices da alma, que acho que, não sei se todo mundo tem uma esquisitice na alma, mas era isso aí. Então, eu quase morri tuberculosa, de tristeza, porque eu não comia, e daí eu já, como eu não casei, não fiquei com o pai do meu filho, também eu não era bem vista mais na igreja, que era uma vida de pecado, e daí também a promessa que eu fiz para Jesus, que quando eu crescesse eu seria missionária, também já não era mais aquilo, já tinha ódio, gente do céu. Eu tomei um ódio de crente, eu tomei um ódio de igreja tão grande, que eu fiz um pacto, aí eu fui ladeira abaixo, aí eu fiz um pacto mesmo com o inimigo para me dar força de brigar mesmo, sabe? Eu pedi ao inimigo isso em troca da minha vida. Então eu passei a ser muito assim, como eu posso dizer, muito brava, muito brigona, muito pavio curto, digamos assim. Para não usar as palavras que o YouTube não deixa a gente falar. Então eu passei a ser muito brava, pavio curto, escreveu no Leu, pau comeu, e daí eu dei uma surra mesmo no pai do meu filho, bem violenta, e dali estavam sempre me ameaçando, ó, tu para ou a gente denuncia você. Então foi uma briga bem feia mesmo, e o inimigo realmente fez o que eu pedi, de me dar força de bater em homem, gente. Era espiritual mesmo, porque eu naturalmente, sem influência maligna, sem influência espiritual, eu só mato barato. Barato e pernilongo. Fora disso, não gosto de briga, não gosto de lembrar daquele tempo, não sei por que estou contando aqui, mas até eu me quebrantar e aos pés do Senhor e pedir muito perdão, sabe? E as palavras que eu aprendi desde a infância, aqui ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então eu me humilhei muito, pedi muito perdão ao Senhor, e teve outros versículos também do profeta Amós: eis que eu atrairei para o deserto e lhe falarei ao coração. Teve um outro profeta, um outro versículo também do profeta que dizia assim, com cordas de amor te atrair para mim. Então é isso mesmo, sabe? Por mais longe que você vá, o Espírito do Senhor com cordas de amor, ele te traz de volta. Ele deixa você ir, mas o vazio, porque você quer ir, mas você vai sozinha, você vai por tua conta. Deus não vai com você. Não se deixa levar por essas histórias aí que Deus é amor sim, mas é fogo consumidor. E talvez eu faça outro vídeo, tá? Porque já acabou o tempo aqui. Então é isso. Foi
o paralelo entre a vida espiritual, a bagunça espiritual que eu arrumei para minha vida, é que me levou a ter muitas sequelas graves que eu deveria ter evitado. Então, graça e paz.